convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, este domingo da Páscoa é o domingo fundamental na nossa fé. O trido da Páscoa que celebramos desde Quinta-feira Santa e concluímos ontem na vigília da Páscoa, celebra a pedra fundamental, o fundamento maior da nossa fé. E o Evangelho vai dizer para nós hoje, quase que numa constatação difícil, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Por isso, eles foram procurar Jesus no lugar errado. Eles foram procurar Jesus no túmulo. E a palavra túmulo é repetida nesse texto 7 vezes, para reafirmar: não é no túmulo que nós buscamos Jesus, é na vida. E ontem nós ouvimos o Evangelho que dizia, Jesus dizendo para as duas Marias: avise para os meus irmãos irem para Galileia, lá eles me verão. É interessante que o texto de Mateus, na Paixão, fala de 3 Marias. E ontem à noite, quando foi proclamado da ressurreição, fala de 2 Marias. Como é que desapareceu uma? E ficaram das 3 só 2. Porque a que não permaneceu é a Maria, mãe do Tiago e do João, que tinha a ambição de que os seus 2 filhos fossem colocados um à direita e outro à esquerda de Jesus. Isto é, eles esperavam Jesus, um rei poderoso, e Jesus é um servidor amoroso que dá a vida. Quem espera o poder não encontra Jesus.
Quem espera a força não encontra Jesus. E isso ontem e hoje. Hoje também, no mundo que vivemos, não vamos encontrar Jesus naqueles que fabricam a morte, naqueles que produzem a morte. Não vamos encontrar Jesus na máquina da guerra, na máquina que destrói, naquilo que vive de fake news, de fabricar o que não existe, o que não carrega em si a dignidade do amor de Deus. Encontrar Jesus na Galileia é encontrar Jesus nas margens, encontrar Jesus nas bordas da vida, nas bordas da história, na margem da história. Jesus coloca no centro a dignidade humana, por isso ele assume a nossa condição humana, morre e ressuscita para viver para sempre conosco, para nos animar e não nos deixar abater nas derrotas. Muitas vezes nós somos educados só para vencer, e nós temos que saber vivenciar e suportar os momentos difíceis, suportar as derrotas, suportar as incompreensões, enfrentar os desafios, não querer ser sempre os que ficam por cima, não ter medo de muitas vezes temos que ficar por baixo, que fiquemos por baixo junto com os pobres, junto com os abandonados, juntos com os esquecidos, junto do povo da rua, dos povos indígenas, dos que lutam para ter moradia, dos que lutam para ter trabalho, teto, terra, todos que lutam dia a dia, e nós todos temos uma luta diária para enfrentar, uma luta diária para suportar, para perseverar, para nos manter firmes na caminhada, no mundo de contradições, no mundo de contrastes, no mundo marcado por desigualdades. Nós não podemos esperar tudo perfeito, tudo equilibrado, tudo contabilizado na exatidão e na lógica do lucro e do ganho. Nós temos que encontrar o caminho do amor, que muitas vezes é déficit, é deficitário, nos leva para situações de derrota, de sofrimento, de cansaço. O amor não é garantia de êxito, o amor é garantia de vida que não morre, de vida que permanece, de superação de toda forma de dor e de sofrimento. É enxergar e procurar com os olhos amorosos onde Jesus está. Nós não vamos viver tudo isso sem conflitos, sem desafios, sem dificuldades. Que nós possamos pedir nesta celebração de hoje, que apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar de incompreensões, sejamos capazes de caminhar. Não tenhamos medo de tropeçar. Não tenhamos medo que muitas vezes o peso vai ser maior do que nós sejamos capazes de suportar. Jesus vai estar conosco. Jesus, carregando a cruz, caiu 3 vezes sobre o peso da cruz. Nós também vamos ter muitas quedas sobre o peso da cruz e caminharemos com Jesus sem ter medo de sermos crucificados também. Muitos dos seguidores de Jesus, muitos mártires foram crucificados para assemelhar-se a Jesus. E hoje, celebrando a Páscoa, nós queremos assemelhar-nos a Ele,
na perseverança do amor que nos torna imortais. Quem ama não morre jamais, quem ama vive para sempre. O amor nos torna imortais. Amém.